Vocês estão bem, queridos? Amém. Amém. Glórias a Deus. Queria começar esse sermão orando ao Senhor, colocando as nossas vidas à disposição do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar de um tema que é um tanto delicado para a maioria das pessoas. E nós precisamos compreender, à luz da Bíblia, o que é dízimo. Por que nós dizimamos? Você pode fechar os olhos e orar junto comigo, amém? Vamos orar, Pai. Coloque sua mente, suas emoções à disposição do Espírito Santo e que Ele desperte o teu espírito para a revelação da palavra. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és Deus no céu e sobre a terra. E nós queremos, Senhor, que tu fales conosco, como Samuel orava e dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim nós queremos também ouvir, Pai, a tua voz, a voz que fala sobre as muitas águas das nossas emoções, a voz que penetra o mais íntimo do nosso espírito, que traz iluminação, revelação, esclarecimento, discernimento, porque as coisas espirituais se revelam espiritualmente. E é no nosso espírito que o Espírito de Deus testifica conosco que somos filhos de Deus. Por isso, Pai, nós te rogamos que nesta manhã o Senhor venha testificar de coisas muito mais profundas do que nós podemos imaginar ou sonhar nesta manhã. Que o Espírito de Deus tenha total liberdade com cada um de nós. Que toda arma forjada contra nós seja quebrada, aniquilada, repreendida. E nós consagramos este momento, Pai, a total ação do Espírito de Deus sobre a palavra e sobre o nosso espírito. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que bom, meus amados, estão aqui. Nós vamos ouvir coisas profundas sobre um tema que não é falado dentro das igrejas. Só é dito para as pessoas que têm que dizimar. Mas, de fato, não é um assunto que é pregado. Não está nos altares como uma pregação. E dentro desta série que nós estamos, Tesouros dos Céus, o Senhor colocou para nós falarmos sobre dízimo. E as duas últimas mensagens da série uma é oferta e a outra sobre votos. Precisamos compreender essas armas que estão à nossa disposição, que nós não sabemos, não conhecemos e por isso não usamos. E eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, se riqueza, vida próspera, está no seu destino da carne? Ou seja, seus avós, seus pais foram pessoas assim abastadas, pessoas de posses, pessoas que viveram um padrão de vida elevado ou não? E isso você pode levar para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se no destino da sua carne, seu destino natural, humano, por exemplo, se tem casamento feliz. Então todas essas coisas nós precisamos saber para poder nos posicionarmos. Na minha família, por exemplo, no destino da minha carne, só existe miséria. No destino da minha carne, jamais eu poderia viver uma vida próspera. Não estava no destino da minha carne viver um casamento feliz. São coisas que nós precisamos olhar para a nossa família e ver que herança. Porque eles deixam a herança, os pais, diz a Bíblia, deixam a herança para os filhos. E quando nós olhamos para a herança, nós pensamos que é aquela casa que ficou, e aí os filhos vendem e repartem. Nós pensamos nesse tipo de coisa. Mas é muito mais que isso, queridos. Muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Então, riqueza, prosperidade, não é uma coisa que está no destino da minha carne. Justamente por isso é uma guerra.
padrão ancestral, um padrão humano, o destino da carne, para viver o destino espiritual. No meu destino espiritual, no seu destino espiritual, tem riqueza? Sim, tem riqueza. Desde o Antigo ao Novo Testamento, Deus promete riqueza. Para o destino espiritual, sim, nós temos riqueza. Então é uma conquista. Para o seu destino da carne existe a possibilidade de um casamento feliz? Sim. Sim. Foi Deus que criou a família, a instituição dele. Para o destino espiritual, sim. Então, você pode levar isso para toda a área da sua vida. O destino da minha carne nesse tema, eu erro isso ou não? Isso explica muita coisa, né? Quando a gente compreende isso, explica muita coisa. Então, nós já vimos dentro desta série, a primeira coisa que nós vimos, o nosso primeiro tema, é que nós precisaríamos, para ter riquezas de Deus, transferir o nosso coração. É a primeira riqueza. Primeira coisa que nós precisamos transferir para o reino dos céus é o nosso coração. A segunda transferência de riqueza é o dinheiro. E você poderia perguntar, mas pastora, por que dinheiro precisa ser transferido para o reino dos céus? Você sabia que dinheiro não é uma criação de Deus? Dinheiro é uma criação desse mundo caído. Deus criou ouro, prata, pedras preciosas. Deus criou riquezas. O homem criou o dinheiro. Ele é desse mundo caído. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10. De 8 a 10. Você vai ver a diferença do que eu vou ler aqui para a projeção. Porque como nós estamos há uma semana sem internet, então não deu para eu pegar o mesmo texto, porque a Bíblia do aplicativo do celular é uma e do computador é outra. Então você vai perceber essa diferença. E com certeza a sua Bíblia aí, física também, né? Tem diferenças por conta de tradução. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. 9. E disse-lhe, tudo isto vou te dar, se prostrares e me adorares. 10. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o teu Deus, e só a Ele deve prestar culto. Então todos os reinos desse mundo, a sua glória, o dinheiro, está sob o domínio de quem? De Satanás. Se Jesus tivesse o coração corrompido, se o coração de Jesus não estivesse totalmente em Deus, ele poderia ser seduzido. Uma das coisas que é uma arma do inimigo, é a arma de guerra dele, é dinheiro. E basta ele oferecer um pouquinho assim, para a pessoa já se corromper, para a pessoa já se vender. Não precisa nem muito. Ele ofereceu muito para Jesus. Todos os reinos, toda a glória, ele ofereceu muito para Jesus. Mas Jesus não tinha o coração corrompido. O coração de Jesus era totalmente de Deus. Por isso, ele disse, você está repreendido, porque eu só adoro meu Deus. Dinheiro não me compra. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, vocês têm que, quando passar um texto, já colocar o outro. Porque o nosso assistente não veio hoje, né? Para poder dar agilidade. Então diz Mateus 6, verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o seu coração. Se o coração de Jesus não estivesse no tesouro do reino, ele teria se corrompido pelas coisas desta vida. Nós podemos também trocar tesouro e colocar dinheiro nesse texto e dizer, aonde está o teu dinheiro, está o teu coração. Então tudo é um altar. Aonde você coloca o dinheiro é um altar. O versículo 24 de Mateus 6,
O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus está mostrando, o capítulo 6 de Mateus é um capítulo impressionante, muito profundo, muita revelação. Eu aconselho que você passe essa semana toda lendo só esse capítulo 6, porque é um capítulo assim extraordinário. Jesus trouxe revelações muito profundas para a nossa vida. E ele fala aqui nesse versículo que existe uma guerra de altares. No Antigo Testamento, você lembra ali de Elias e o altar de Baal que precisou ser derrubado. Jesus vem e fala desse altar do dinheiro, de Mamon. Em algumas traduções aí aparece como Mamon. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então existe uma guerra de altar dentro de você. Olha que coisa. É impressionante isso. Nós tomarmos consciência de que dentro do nosso coração existem dois altares e que nós estamos investindo em um ou em outro. Não é incrível isso? Pastora, como nós podemos transferir o dinheiro do mundo para o reino de Deus? Nós já trouxemos na última mensagem, eu acho que foi uma das últimas que eu dei, sobre o tema mordomia, que nós precisamos administrar o dinheiro sendo mordomos dele. Agora, se nós não conseguimos fazer isso com o nosso dinheiro, se nós não conseguimos, foi o que nós aprendemos lá no tema mordomia, se nós não conseguimos ser mordomo daquele dinheiro que a gente acredita que é nosso, imagina se nós vamos conseguir ser mordomo daquilo que é de Deus, que dízimo significa 10%. E o Senhor ele nos diz que se a raiz forem santas, toda a massa é. Então, como é que a gente consegue santificar o dinheiro? Como é que a gente consegue tirar ele dessa energia do mundo, do espírito do mundo para o espírito espiritual de Deus? Consagrando os 10%. Aí santifica toda a massa. E é importante nós sabermos, amados, que dízimo não é uma doação, não é uma ajuda, dízimo não é uma mensalidade, não é uma esmola. Dízimo é a devolução de uma pequena parte chamada 10%. Eu estou devolvendo. Se eu estou devolvendo é porque não é meu. Tá? Então, o inteiro é dele. É importante nós sabermos, o inteiro é dele. Não é que 10% é dele, o inteiro é dele. Porque tudo é dele. Nós aprendemos no tema mordomia que a casa é dele, o veículo é dele, a vida é dele. E quando ele quiser, ele toma para si. Tudo é dele. Tudo. O dinheiro também. Porque agora ele é senhor de tudo. E quando eu tenho a fidelidade, quando eu tenho a gratidão e honro a Deus, como eu disse, eu estou selando uma aliança com Ele. A transferência de riqueza de Deus para mim vai acontecer quando a justiça dele é satisfeita. Um exemplo disso, dentro de um casamento, existe, antes de casar, o dinheiro do homem, o dinheiro da mulher. Quando casa, se transforma em o meu dinheiro é o seu dinheiro, o dinheiro do marido é o meu dinheiro. Não existe mais o teu e o meu, só existe o nosso. Isso foi uma das coisas que nós aprendemos muito cedo no nosso casamento, sem que ninguém nos ensinasse. Mas o Espírito testifica de que se nós somos um, nós temos que ser um em tudo. Não é numa parte, numa área. Não, isso daqui é meu, eu administro, isso daqui é seu, você administra. Não pode ser assim. É um só. Não vai dar certo.
dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, querido, a palavra do Senhor diz que só existe um. Então é um em tudo, inclusive nisso. Então é exatamente assim esta aliança com Deus. Acontece de igual forma, tá? De igual forma. O dinheiro de Deus é meu dinheiro é Deus. Tem tantos textos que eu poderia citar. Um deles é que Jesus disse, né? O pai diz para aquele filho que ficou lá na parábola: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entendem, querido? Só que a gente não consegue desfrutar, né? Já vamos entender, vai clarear mais para nós. Então, onde é que essa aliança do dízimo começa, né? Através, querido, da fidelidade, de uma aliança que não pode ser quebrada. Ou seja, a partir do momento que eu arranjo um relacionamento fora do casamento, eu quebrei a minha aliança. Então a pessoa ela vem dizimando e ali ela quebra. Aquele mês não dá para ela, aí ela quebrou uma aliança. Foi uma traição, tá? Foi uma traição. Através do dízimo, que nós destruímos essa estrutura de Baal dentro de nós, que nós nem sabemos que existe. Nós nem sabíamos, e isso daqui é uma pregação à parte, tá? Para eu ensinar para vocês toda essa estrutura de Baal. No momento, eu sei que o Senhor vai nos dar a oportunidade de eu falar para vocês sobre isso, sobre essa estrutura de Baal que rege esse mundo caído e que envolve dinheiro. Isso é um outro momento, mas é só para você saber que existe, e por incrível que pareça, nós nem sabemos que somos vítimas de Baal em relação ao dinheiro. Em Malaquias 3, verso 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Então o dízimo é um reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus, e é uma declaração de que a minha confiança está nele. Eu confio nele, por isso eu dizimo. Então, por um lado eu sou grata, por outro eu estou dando uma prova e uma declaração pública. Eu confio em Deus, eu confio nele. Em Provérbios 3, verso de 9 a 10, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Em João, no capítulo 3, verso 27, diz o Senhor Jesus: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então tudo vem de Deus. É por isso que o Senhor lhe diz: honra o Senhor com as tuas primícias e com os teus bens. Primícia é uma coisa, nós já aprendemos o que é primícia, é para o sacerdote. Honrar a Deus com os bens está relacionado a ofertas e votos. E dízimo é mandamento. É mandamento do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29, ele diz: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade, nem herança, nem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciem-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, tanto esse texto de Deuteronômio quanto o texto de Malaquias, ele está dizendo que o Senhor deu uma ordem, que é que o povo venha manter a igreja, venha manter o templo, venha manter os necessitados, venha manter a bênção na vida daqueles que são levitas, na vida daqueles que adoram o Senhor. É ordem de Deus que assim seja feito. Tem como você saber se o dízimo que você entrega está sendo utilizado de maneira honrosa, ou
se ele está sendo usado de maneira incorreta, não tem como você saber. Em 1 Samuel, no capítulo 2, conta a história de 2 sacerdotes jovens ainda, que era a sucessão do sacerdote Eli, profeta Eli, e eles estavam ali servindo o Senhor no templo, e eles faziam o que eles queriam com os dízimos e as ofertas que entravam no templo. Eles extraviavam, eles faziam o que eles bem queriam. Diz aqui o versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 2. Era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, os filhos de Eli faziam mau uso dos dízimos e ofertas que entravam. Pergunta: se o líder ele faz mau uso do dízimo e da oferta, isso é justificativa para você não dar o dízimo? Isso é justificativa para você não honrar o Senhor com o seu dízimo? Não. Quando os homens faziam as suas ofertas, hoje em dia nós fazemos cédulas, papel monetário, e agora já nem mais, né? É Pix, é o papel digital, dinheiro digital. Mas naquela época os homens traziam porque não tinha dinheiro, e eles traziam prata, ouro, eles traziam os seus animais, grande quantidade de animais. O que eles faziam com isso? Eles tocavam fogo, eles queimavam em oferta de sacrifício ao Senhor. Quando eles traziam aqueles animais e sacrificavam, Deus comia aqueles animais? Deus fazia uso do ouro e da prata que eles traziam? Não. Mas eles queimavam em honra a Deus, sacrificando grande quantidade de bens. E é exatamente assim que nós devemos agir em relação ao dízimo. Você está queimando dinheiro, mostrando que confia em Deus. Entende? A sua concepção tem que ser essa: eu estou queimando dinheiro, como eles faziam, eles tocavam fogo mesmo. Hoje em dia não, a gente vê o benefício, né, das nossas ofertas, porque se paga a energia, as centrais de ar, a manutenção do templo, tantas coisas são adquiridas com os dízimos e as ofertas para a igreja, para ser conforto para nós, as cortinas, as decorações. Mas naquela época eles tocavam fogo mesmo. Estacavam fogo. Isso era um sinal de que eu confio tanto em Deus que eu pego os bens que eu tenho e toco fogo. Olha isso, precisa de um grau de fé extraordinário, não é verdade? A igreja, o líder que recebe aquele dinheiro, é ele que vai prestar conta, assim como o Senhor disse. Foi o Senhor que falou isso daqui, que o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor. Então você tem que saber: eu estou sendo fiel ao meu Pai, e o meu líder vai prestar conta disso. Não tem nada a ver com isso. Se nós agimos dessa forma, isso nos brinda para nós continuarmos na nossa prática, porque em alguns lugares é feito de fato muito mau uso daquilo que é entregue. Mas não é justificativo o povo parar, porque não diz respeito. Cada um prestará conta de si a Deus, é o que diz a palavra. Então é só para você receber essa blindagem no seu coração, tá? Só para você receber essa blindagem. Não me importa o que está sendo feito, me importa o que eu estou fazendo. Eu sou fiel. Eu confio em Deus, eu tenho gratidão a Ele, eu honro meu Pai. Existem pessoas que dizem que Jesus aboliu o dízimo. Vamos ver Mateus 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há
de mais importante na lei, é saber a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das coisas pequenas, mas estão omitindo os valores do reino, porque justiça, misericórdia e fé é o valor do reino. E que nesse valor nós temos que ser fiéis tanto quanto o dízimo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês fazem a sua fidelidade das coisas mínimas, do cominho que você põe lá na sua comida. Você mantenha a sua fidelidade e seja fiel na justiça, na fé e na misericórdia. Jesus não abolia o dízimo. Então, outra justificativa que as pessoas também utilizam para não dizimar é dizer que dízimo é da lei, que dízimo era uma coisa do Antigo Testamento e que a Nova Aliança não tem mais isso. Vamos ver se o dízimo realmente é da lei, porque na verdade ele antecede a lei. No início, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de Gênesis 14, nós vamos ver o versículo 18 a 20, que nos diz: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Este homem é uma incógnita, né? Porque não tem genealogia. Ele simplesmente apareceu aqui com Abraão, o patriarca, o primeiro patriarca, e depois ele dá uma sumida. E aí eles dizem que é como que ele tipificava Jesus. Glórias a Deus por isso. Verso 19: e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de uma parte. Não? Percebam que todas as vezes que aparece a palavra dízimo, aparece um todo. Todos os dízimos. Ele deu todo o dízimo. Esse todo vai sempre estar. Porque não há fidelidade em parte. Imagina se eu dissesse assim: não, eu sou fiel ao meu marido, porque nunca fui para a cama com outro homem, mas eu dou uns beijinhos aí escondido nos outros rapazes. Seria fiel a ele? Entendem? O dízimo é assim, ou é ou não é. Não existe um meio fiel, em parte fiel. Não existe isso. Ou é ou não é. Vamos lá. O dízimo é uma realidade sacerdotal. Não havia na época de Abraão nenhuma lei, nenhuma ordenança. Não tinha acontecido. Moisés, ele surge quase 500 anos depois, muito tempo depois, que foi muito mais tempo depois que veio a lei do dízimo. Mas percebam que lá no início, no primeiro patriarca, ele dizimava. Desde o primeiro, você vai vendo os demais também tendo essa prática. E não tinha lei. E é isso que eu digo, que eu falei na quinta-feira para os amados. Bom, se você se relacionar com o Senhor, você não vai precisar que ninguém te ensine. Hoje nós temos maturidade espiritual e muito conhecimento, né, meu bem, a respeito das Escrituras, mas de quando nós casamos não tinha, porque nós éramos jovens, imaturos e pouco tempo na igreja. Eu ganhei meu marido para Jesus. Eu estava amando servir Jesus, então nós não tínhamos, mas nós fomos pautando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família dentro dos ensinamentos do Pai. Da onde que vinha isso se a gente não tinha dentro da igreja ensinamento, se a gente não tinha tempo de conhecimento bíblico? Relacionamento com o Espírito de Deus. Se você não tivesse relacionamento diário, de oração, de leitura bíblica, ler outros livros para crescimento espiritual também, entendimento, para abrir, expandir a mente, e você
ficar esperando que apenas o culto você vai ouvir a respeito de Deus, eu vou lhe dizer, querido, você não vai conhecer a Deus através do altar. Porque eu não conheci meu marido porque alguém falou dele para mim. Eu conheço ele de viver com ele. Dentro da Bíblia, muitas Bíblias diziam assim, né, que, por exemplo, quando conta a história de Jacó, diz que ele conheceu, foi para dentro da câmara e conheceu a Rebeca, a Raquel. Quando fala de todos os patriarcas e vários outros personagens bíblicos, diz que depois do casamento ele entrou na tenda e conheceu, ou seja, teve intimidade. E é isso que nós precisamos que a igreja tenha, intimidade. Para você seguir a Bíblia, queridos, não porque um homem ou uma mulher está te dizendo, mas porque você tem relacionamento com Deus. Ele te fala, Ele rege a sua vida, Ele te governa. É dentro dessa intimidade, desse relacionamento íntimo, que você vai servir Deus de verdade. Você não pode ficar esperando quando chegar na igreja eu vou aprender. Não, na igreja você vai aprofundar. Porque dentro do seu nível de relacionamento com o Senhor, você não conhece toda a Bíblia com profundidade, o lado profético de cada coisinha na Bíblia. Então aqui você vai ouvir, vai expandir mais aquilo que o Espírito já testificou com você. E é isso que eu acho muito lindo no Pai. É que na oração Ele testifica, e quando eu vou para a palavra, Ele já falou comigo. Ele já ministrou na minha vida. E você precisa muito disso. Quando eu abri esse parênteses, porque eu achei que é importante eu falar isso para vocês de novo, o que eu falei na quinta-feira. Porque os homens de Deus, eles não tinham lei. E depois da lei, eles não tinham igreja. Mas você vê esses homens de um relacionamento profundo com o Senhor. Como é que eles conseguiam isso? Intimidade com o Pai. Na intimidade. Por isso que Abraão, não tendo ordenança nenhuma, ele foi e dizimou. Porque o Espírito testificou. É o Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E a partir dali tudo é testificado. Então, Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote e em honra e gratidão a Deus ele dizima. Abraão reconhece que as suas conquistas veio de Deus. Por isso, ele pegou das suas conquistas e ofertou ao Senhor. Jacó, o segundo patriarca, dizima também. Gênesis 28, do verso 20 a 22, desfez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, aqui entra o voto do dízimo. Ou seja, ele fez uma aliança com o Senhor. Abraão, Deus fez a aliança com Abraão. Isso é tema para uma outra mensagem. Aqui é Jacó que faz uma aliança com o Senhor, dizendo: se Deus for comigo, me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então desta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Abraão dizima das suas conquistas e Deus faz uma aliança com ele. Jacó dizima fazendo uma aliança com Deus. Por que desta aliança com Deus e o envolvimento do dízimo? Jacó, para quem conhece essas passagens bíblicas, essa história, sabe que ele enganou o pai, traiu seu irmão, mentiu.
e saiu fugido. Então ele sabia que ele tinha feito uma coisa muito errada, e ele sabia que isso era reprovável aos olhos de Deus, porque ele mentiu para o pai, ele enganou o pai, ele se fez passar pelo seu irmão, ele traiu o irmão dele. Então ele tinha plena consciência de que aquilo era uma coisa reprovável. Então o que ele fez? Ele fez uma aliança, porque ele não sabia se Deus ia ser o Deus dele, por causa daquilo que ele tinha feito. Entendem o porquê desse voto? Por que ele diz tudo isso? E ele dizia: eu vou voltar em paz para a casa do meu pai, porque o desejo dele não era prosperidade, o desejo dele era ter suas necessidades supridas e voltar para a casa do pai, porque ele estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Então dízimo é uma arma de guerra. Começamos a entender dízimo como arma de guerra. É uma arma de guerra do inimigo, que estabelece o altar dele dentro de nós, e é uma arma de guerra nossa, que estabelecemos uma aliança com Deus para a quebra de maldição. O dízimo, queridos, quebra a maldição. Em Malaquias 3, verso 10 e o verso 11 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na realidade agrícola do povo de Israel, havia pragas como ameaças à sua colheita e ao sustento da família. Na realidade profética nossa, na nossa realidade espiritual, existe um devorador que consome o dinheiro. Ele consome a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, porque quantos divórcios e quantas separações acontecem por causa do desemprego, por causa da falta do dinheiro. Você vê que quando uma família começa a prosperar, normalmente os casamentos começam a viver melhor. Já sai, já passeia, já vai tomar um lanche. Mas quando falta, o que existe? Guerras e cobranças, brigas. Não é verdade? Por causa do dinheiro, porque dinheiro é uma força espiritual. Tanto é que você nem pega mais nele. Tanto é espiritual que já está sumindo mesmo. O dinheiro físico está sumindo. O que evidencia mais ainda para nós que dinheiro é espiritual e ele tem uma força. E quando nós o consagramos através do dízimo, ele passa a ter uma força de bênção, de provisão, passa a ter a bênção do Pai, do reino que nós consagramos toda a massa, todo o resto. Entendem? Então esse devorador é uma realidade para que os espíritos malignos roubem o fruto do trabalho, roubem o dinheiro, roubem a paz, a alegria, devora o fruto do seu trabalho, da sua dedicação. Deus está dizendo que se você for fiel no dízimo, Ele intervém para que você não seja roubado. Mais uma vez, dinheiro não é uma criação de Deus, por isso ele está no domínio desse mundo caído. E existe a necessidade de nós santificarmos e transferi-lo para Deus. Santificá-lo para não sofrermos o dano de perdas, do desgaste. Então o dízimo é aquilo que forja a aliança entre nós e Deus. Quando você é um dizimista fiel, você está forjando a sua parte da aliança. A minha parte da aliança é que eu seja fiel. A parte da aliança de Deus é que Ele vai repreender o devorador. Isso é um ato da soberania dele, não deixar que o fruto do seu trabalho seja roubado. Repreende as forças espirituais do mal
para que você não seja roubado. Não tenha uma vida de esterilidade, porque muitas pessoas trabalham e não prosperam. Existem muitas pessoas que têm dinheiro, não têm prosperidade. Prosperidade é muito mais que dinheiro. Prosperidade é bênção para desfrutar daquilo que conquistou. E quantas pessoas trabalham, como dizia antigamente, amarra a barriga, faz um sacrifício muito grande para construir determinada coisa, ela adoece, morre e não desfruta daquilo. Uma dessas pessoas que não desfrutava daquilo que tinha era o Jó. Jó era um homem mais rico da época, mas ele próprio declara: eu não tenho paz, eu não tenho sossego, lá me vem grande perturbação, o que eu tenho me sobrevém. Os filhos dele faziam festa no outro dia, ele já estava sacrificando, ele não tinha paz. Ele declara: os meus dias passaram como um corredor, tão rápido que eu não vi felicidade. Jó era um homem rico, porém ele não desfrutava. Assim são as pessoas. Então ele precisou passar por tudo aquilo para ele passar a desfrutar daquilo que ele tinha. Muitas pessoas não têm qualidade de vida, ela tem coisas, não tem qualidade de vida. Ontem a gente estava andando no nosso carrinho e o meu bem quase foi batido por um veículo grandão, daqueles veículos grandes. E o meu bem estava dizendo: nosso carro pequeno nos leva do mesmo jeito, nos leva a qualquer lugar. E a gente desfruta da vida. Desfruta. É feliz. Tem paz. Tem alegria. Vive bem. E tem gente que anda dentro de um carro bonito na guerra, um socando o outro. Eu conheço pessoas assim. O carro está bonito, a casa, mas é um inferno lá dentro. E Deus, querido, quer nos dar carro bom, casa boa, com qualidade de vida, que você desfrute disso, que você seja feliz com aquilo que Deus te dá. Mateus 6,33, ele diz: mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dizimar, em primeiro lugar, é estabelecer a justiça de Deus, ou seja, eu estou colocando Deus como primazia. Deus primeiro. Deus vem, repreende o devorador e tira uma legalidade da sua vida. Qual é a legalidade? Agora nós vamos entrar no X na questão. Você poderia ser roubado. Agora vamos para uma leitura de novo, vamos ler um versículo a mais. Hoje, agora é do 8 a 11. A gente precisa ler porque precisa ir a palavra fundamentando dentro de você. Então ele disse: pode o homem roubar a Deus? A nossa resposta seria: não. Como que uma pessoa pode roubar a Deus? Isso não existe. Não tem como. Não dá para roubar a Deus. Aí o Senhor responde: contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Como é possível roubar a Deus? Nos dízimos e nas... Porque tem pessoas que conseguem dizimar, mas não conseguem ofertar. E aí também o Senhor diz que tanto um quanto o outro, tá? No verso 9: vocês estão debaixo de grande maldição. Presta atenção no texto. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí então é quando ele diz no verso 10: tragam os dízimos todo ao depósito do templo, é outra versão, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O Senhor está prometendo uma coisa extraordinária. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, um ponto importante, querido, da legalidade do devorador é que quem rouba pode ser roubado. O X da questão do dizimar ou não dizimar é este: quem rouba pode ser roubado.
quando nós deixamos de roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, estou usando a linguagem bíblica, tá? O devorador não tem mais essa legalidade de roubar o quê? O dinheiro. A justiça de Deus é: quem rouba pode ser roubado. Justamente por isso é que ele não dá. Porque ele vai dar para você ser roubado? Entenderam? Então em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a arma secreta do devorador é destruição, desistência, pobreza. Ele vem matando sonhos, relacionamentos, a vida espiritual. E ele faz isso de uma maneira que a pessoa não percebe que ela está morrendo espiritualmente, porque é tão lento. Ela não percebe que o casamento está acabando, porque é muito lento. Quando ela abre o olho, já acabou o casamento, ela já está doente, ela já está fora da igreja, ela não consegue mais orar, não tem mais força para ler a Bíblia, não consegue mais vir para o culto, porque o inimigo, ele vai lento. Ele trabalha muito lento. Ele não tem pressa, ele está desde a eternidade aí, gente. A nossa vida é que é passageira dele, aqui na terra, né? Então ele não tem pressa, ele vai muito lento, mas ele sabe que vai dar certo. E ele quer nos manter numa realidade de miséria espiritual. O físico reflete o espiritual, ou seja, fora vai refletir o que está dentro. O provérbio diz que a alma generosa prosperará. Então o dízimo é a base para uma vida próspera, e sem essa bênção, desta base sólida e bem construída, não tem como o Senhor ir levantando riquezas em cima, entende? É como a construção de uma casa. Começa por onde? Pela base. Como nós conseguimos construir essa igreja? Com a base. Primeiro os alicerces, depois foi levantado parede e depois a cobertura. Então como é que Deus vai fazer crescer prosperidade, riqueza na sua vida e dar essa cobertura espiritual? Base, dízimo. A base é dízimo. Sem esse fundamento não pode haver a riqueza de Deus manifestada na nossa vida, porque jamais Deus vai dar dinheiro para uma pessoa que Satanás tem legalidade de roubar. Então se pode ser roubado, não tem como Deus dar riqueza. O dízimo é a base para construir em cima, o alicerce é dízimo. E quando a gente começa a dizimar, é um desafio muito grande, porque o nosso nível de catividade, de bastardia é muito grande. Então quando a pessoa começa a dizimar, chega um momento que ela tem que decidir entre pagar uma conta e dar dízimo. E é justamente nesse ponto que você vai ter que decidir: eu vou pagar uma conta ou eu vou dizimar, que você está sendo provado. Primeiro, você vai provar a Deus, porque Ele disse: faz prova de mim. É ali que Deus vai se provar para você que Ele é Deus. E é ali que você está sendo provado se você vai ser fiel. Porque a gente começa a dizimar, a gente acha uma grande coisa dizimar, uma coisa extraordinária. E acredite, isso é só o começo, é só a base, é só o alicerce da vida, da prosperidade. Depois a gente vai falar sobre as ofertas e sobre voto. Então dízimo é só uma base, tem mais coisa aí. E a gente já acha uma grande coisa. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um espírito de miséria. A miséria está onde, pastora? Na minha alma. Na alma humana, essa miséria. Da onde? Lembra da pergunta que eu falei para você? Existe um destino da sua carne de prosperidade? Não. A nossa família veio da pobreza. A minha veio da miséria mesmo. A minha raiz ancestral é de um povo ribeirinho, de miséria, de passar fome, de não ter pão para comer. Esta é a catividade dentro de nós. É a raiz
da nossa árvore. Por isso, queridos, é que a gente precisa levar muito a sério essa questão, para a gente poder romper com isso. Romper. E aí, quando vem a prova, que nós já pregamos aqui, foi por isso que eu trouxe aquele tema, provados e aprovados, porque aí você vai ser provado no dízimo. E é aqui que eu te aconselho, primeira coisa, não entre em oferta, não entre em voto, passe um ano sendo fiel a Deus, porque precisa de um ano para você dizer que você é dizimista. Se você não tem um ano sendo dizimista de todo o dízimo, não é um pedaço. Eu recebi férias no dizimo, recebi décimo no dizimo, não é dizimista. Me abençoaram aqui com valor e aí eu não dizimo, também não é dizimista. Quando é que eu sou todo o dízimo, todo, de tudo? O todo. Aí eu posso dizer que eu sou um dizimista. Então eu te aconselho, se você não é dizimista, comece e passe um ano sendo fiel nos 10%. Do líquido não, é do bruto. Dízimo é do bruto. Se depois de um ano, aí veio a prova, o que é a prova? Vai ficar ruim. Vai ficar muito ruim. Vai ter momento que você vai ficar muito tentado a não dizimar. Mas aí você permaneceu. Não, eu vou permanecer, em nome de Jesus. Eu sei. Aí você vai fazer prova de Deus, enquanto Ele faz prova de você. Enquanto Ele prova a tua fé, você prova a sua fidelidade. E aí o que é que acontece? Casamento sólido. O casamento, no caso, eu estou fazendo essa analogia do casamento. Eu e meu marido esse ano vamos completar quantos anos mesmo? 37 anos. Aí se estabelece um casamento. Porque eu fiel a você e você fiel a mim. Outro dia eu falei para ele, aliás, vários momentos eu já falei isso no meu bem, amor, obrigado. Aí ele, por quê? Porque você foi fiel a mim quando eu era bem danada, quando eu te perturbava muito. Você foi fiel a mim. Entende, amado, como dízimo é um assunto difícil da gente falar. Porque enquanto Deus nos prova, a gente vai provar o amor dele. É porque como a gente veio dessa catividade, por que Deus colocou o povo lá no deserto? Porque Deus disse assim, vocês estão acostumados a comer sob chicotada. Se não tem chicotada, vocês não comem. E vocês se acostumaram com isso. Agora vocês vão aprender a serem cuidados, a serem amados, a serem supridos pelo Pai. No deserto. Aí quando Deus nos põe no deserto, ninguém se aguenta. Mas se nós permanecemos fiéis na prova, e Deus vai provando que Ele é Deus, Ele vai provando o amor dele, e nós vamos. Aí o que acontece depois de um ano vai para outro nível, aí vai começar uma outra história que nós vamos deixar para depois. Dinheiro é espiritual, queridos. Dinheiro é arma de guerra. É arma de guerra do diabo e é arma de guerra nossa. É guerra de altares. Isso ficou claro dentro de você? Sim? Amém? Vamos então para o último texto bíblico para a gente encerrar. Gênesis 26, 11, 12 e 13. Não é 11, é 12 e 13. Diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Ele já era rico e continuou a enriquecer, até o ponto que ele ficou assim o bilionário, o multimilionário. Pastor, é isso que Deus tem para mim? Pois é, Ele tem. Para mim e para você. Estabelecemos uma aliança hoje com Deus. Assim seja e assim diz o Senhor. Aleluia.
Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Pai, amém? Vamos orar a Ele.